está ensinando desses cânticos antigos para você, bem preciosos. Isaías 26, coloque-se em pé, irmão, em nome do Senhor Jesus. Isaías 26. Pode virar o retorno para mim, Márcio? Um pouquinho mais de retorno aqui, Yuri. Eu senti a voz sumir enquanto eu estava cantando, eu parei de ouvir. Então, se puder me dar um retorno para eu conseguir me controlar um pouquinho. Obrigado. Isaías 26, Isaías, capítulo de número 26. Isaías 26, eu vou ler uma vez o versículo 3, você lê a segunda vez e toda a igreja a terceira vez, para que você memorize. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Você. Todos juntos, vamos lá? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Agora, de memória, vamos lá? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Senhor, então, cumpre essa promessa maravilhosa, Senhor, na nossa vida. O texto diz, Senhor, que tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Senhor, faz com que tua noiva olhe para o coração dela nessa noite e faça uma leitura do seu coração à luz da tua palavra. Muitas vezes nós abrimos a Bíblia para lê-la, mas ela é quem acaba lendo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas intenções, revelando tudo o que há em nosso coração. Santo Deus, é assim então que nós te pedimos perdão pelos pecados. E, ó Deus, se há alguém aqui nessa manhã que não confia em ti, que no nome de Jesus, essa pessoa saia daqui crendo no Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, se tem alguém aqui cuja fé está vacilante, está titubeante, Senhor Deus, em nome de Jesus, fortalece, Deus, esse irmão, essa irmã, pela graça do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, e enche de fé. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, porque muitas vezes nós não nos dedicamos à Tua palavra como deveríamos, como povo do Senhor, e por isso a fé enfraquece, porque a Tua palavra diz que a fé vem pela pregação. Então, Senhor, que o Teu Espírito encha a vida do povo e transborde na vida do pregador, enquanto a mensagem é anunciada, que Cristo seja exaltado e que Teu povo crê em Ti. Nós te pedimos, Deus, tudo isso, confiando somente na obra graciosa, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Há 16 anos atrás, amados irmãos e irmãs, eu li um livro de Ronaldo Lidório, cujo tema era, se eu não me engano, Missões, o Desafio Continua. E Ronaldo Lidório contava que, à época, ele era professor do Seminário Presbiteriano do Recife, não tinha ido para Gana ainda como missionário, e foi fazer uma viagem missionária aos irmãos Quechua, no Peru, nas montanhas da Cordilheira dos Andes. E naquela época, amados irmãos, reinava soberano naquela região o grupo terrorista chamado Sendero Luminoso. E a igreja evangélica Quechua era uma igreja forte, bonita e bela, que pregava o evangelho para todo aquele povo na sua própria língua e no seu próprio idioma, o Quechua. E Ronaldo, então, visitando as igrejas daquele lugar, onde eles tinham muito medo, porque o Sendero Luminoso ameaçava matar aqueles que serviam ao Senhor, Ronaldo foi a uma igreja, e quando estava ali para dirigir a palavra ao povo, se eu me lembro bem, alguém entra com uma metralhadora, amados irmãos, no meio da igreja, e começa a gritar, e leva Ronaldo e outro irmão, que era líder da igreja, joga numa carroceria de uma caminhonete e leva para um lugar ermo. E Ronaldo disse que no primeiro momento ele sentiu medo. Ele sentiu uma angústia no coração. E ele diz, Deus, eu não deveria sentir assim. Eu sou professor do seminário, sempre contei para todos os seminaristas que quando os mártires da igreja estavam para ser assassinados na história da igreja, todos eles revelavam na feição de seu rosto e nas atitudes de seu coração tremenda paz. E ele diz, Deus, se o Senhor não me der paz e me tirar dessa situação, eu não vou ensinar mais teologia, eu não vou ser mais missionário, se eu não consigo viver aquilo que eu ensino.
Então, irmãos, ele foi levado junto com aquele irmão. De repente, eles foram colocados num paredão. E quando eles estavam no paredão, o Espírito Santo visitou o coração do reverendo Ronaldo Lidório e o encheu de uma paz inexplicável, amados irmãos. E quando o pessoal estava pronto para tirar, alguém chegou gritando: peraí. E tirou ele de lá e colocou ele na carroceria e levou ele no caminho e jogou ele lá na aldeia. E ele estava cheio da paz de Deus. Mas o irmão que estava com ele não voltou. E a mãe do irmão perguntou: onde está meu filho? E a igreja se reuniu para chorar. Aquele irmão mártir que deu a vida por ser um líder da igreja, fiel ao evangelho do Senhor Jesus. Ronaldo chorou com aquela igreja, mas saiu dali em paz, porque pôde confiar em Deus num momento de grande aflição. Eu quero lhe perguntar nessa manhã: você confia no Senhor? Verdadeiramente, você confia no Senhor? Nos momentos de desespero, nos momentos de aperto, nos momentos nos quais você não está no controle, a sua alma se angustia, o seu coração se desespera, você fica com ansiedade que domina a sua vida a ponto de quase morrer. Nesse texto precioso, irmãos, onde Isaías canta a vitória que o Senhor dará a Jerusalém contra as nações que a perseguiram, ele fala, amados irmãos, daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher que tem a sua confiança no Senhor. Ele diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O texto nos apresenta o homem que confia em Deus. Mas não se aplica somente para os homens, se aplica também para as mulheres. Que ao olhar para esse texto nessa noite, dessa manhã, ele seja espelho para o seu coração. Que o seu coração seja lido pela palavra. E que você então olhe para a sua vida e se pergunte verdadeiramente se você é esse homem que confia em Deus, ou se você, minha irmã, é essa mulher que confia em Deus. E o texto nos revela então o homem que confia em Deus. E a primeira verdade que o texto diz para nós é o seguinte: que o homem que confia em Deus tem a proteção divina. O homem que confia em Deus tem a proteção divina. Olha para o versículo. Ele diz: tu, Senhor, conserva. Vamos ler até conservarás comigo? Vamos lá? Tu, Senhor, conservarás. Impressionante, irmão, que quem conserva é Yahvé. O nome aqui é Senhor é Yahvé, o Deus da aliança. É aquele que significa eu sou o que sou. Esse nome lembra que Deus é o Deus autoexistente. Esse nome lembra que Deus é o Deus eterno. Ontem é, hoje Ele é, amanhã Ele é. Esse nome lembra para nós também que Deus é imutável. E esse nome lembra que Deus é o Deus da aliança, que libertou o seu povo, porque Ele é o grande eu sou. Então, amados irmãos, esse grande eu sou, na sua palavra diz que Ele nos conservará. O verbo usado para conservar aqui significa proteger, significa guardar, significa verdadeiramente conservar você. O texto diz, amado irmão, que se você confia no Senhor, Deus é o Deus que te protege, Deus é o Deus que te guarda, Deus é o Deus que te conserva. Ele vai guardar a sua fé até o final. Ele vai proteger o seu coração. E ainda que você enfrente circunstâncias difíceis nessa vida, o Senhor não vai deixar que você caia no meio do caminho. Ele conservará você. Ele te protegerá. Ele te guardará. Então, se você tem a consciência que esse Deus maravilhoso te protege, te guarda, te conserva, que Ele é um Deus invencível, incomparável, soberano, que nada na sua vida acontece por acaso, que tudo que acontece com você está dentro do decreto do Senhor, do conselho da sua santa vontade, e é o melhor que podia acontecer e vai cooperar para o seu bem. Então você não precisa andar desesperado, você pode confiar, o Senhor protege você, o Senhor conservará a sua alma. O Senhor guardará a sua alma, a sua entrada e a sua saída, para sempre. Davi, irmãos, para mim, pinta um quadro lindo, mostrando para nós o que trouxe para a vida dele esperar no Senhor. No Salmo 40, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor.
E sabe o que aconteceu? Ele se inclinou para mim, me ouviu, eu clamei por socorro. Eu estava me afundando, ele conta para nós a sua história. Imagine ele se debatendo num poço de areia movediça, lama e perdição. Quanto mais ele se debate, a areia vai puxando ele para baixo, e ele dominado pela lama, e ele pensa que o fim já chegou, e a morte vai chegando, e ele clama ao Senhor, e o Senhor se inclinou para ele, tirou-o de um poço de perdição, colocou os seus pés sobre uma rocha, firmou-lhe os passos. Então ele diz, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Louvado seja Deus, meu irmão. Deus cuida de você. Deus deu Jesus por você. Deus te carrega no colo. Outro texto lindo e maravilhoso que eu gosto, que fala da proteção de Deus, é Deuteronômio 32:10. No 9, o Senhor diz assim, a minha porção é o meu povo, a minha herança, a parte que me tocou é Israel. E aí, então, Moisés pinta o quadro dizendo que Deus achou Israel numa terra deserta, num ermo, no extremo deserto, um lugar de horrível solidão. Ele diz um lugar povoado de uivos. Por quê? Porque você via aqueles filmes de Velho Oeste antigamente, lá no lugar solitário, de repente o homem estava sozinho numa noite e ele ouvia lugar de morte. Lobos podem acabar com a sua vida, pois Deus viu o seu povo naquele lugar. E a Bíblia diz que ele se aproximou, rodeou-o, cuidou dele, guardou-o como a menina dos seus próprios olhos. Louvado seja Deus. Pode dizer amém, irmã. Essa metáfora não toca muita gente, homem, não, que a gente é meio bruto. Mas, irmã, você é a menina dos olhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, Deus protege você. No deserto, irmão, o peregrino muitas vezes fica cego porque a areia fina vem contra o seu olho. Então, na tempestade, ele tapa o olho, cobre com pano e vai andando sem saber para onde vai na tempestade, para não ficar cego, porque a menina dos olhos é a parte mais frágil do corpo quando você está no deserto. Deus protege você. Deus te carrega no colo. Deus deu Jesus por você. Então, meu irmão, não atue como um ansioso desesperado. Não atue como alguém que não tem Cristo. Não viva como se você fosse um pagão. Deus prometeu guardar você. Ele nunca vai dar para você uma tentação ou uma provação maior do que você possa suportar. E Ele diz que estará com você todos os dias, até a consumação do século. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, como você reclama de Deus? Como você ouve a voz do diabo mais do que a voz de Deus? O Senhor te protege, deu Jesus por você. Nunca vai deixar de cuidar da sua vida. O homem que confia em Deus tem a proteção divina. Deus te protege. Coragem em nome de Jesus. Amém? Diga para o seu irmão, deixa de ser medroso. Fala com ele aí, bom dia. Fala, coragem, diga a ele, coragem. Deus te protege. Deixa de medo. Em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Olha para o versículo aí. Diz o versículo. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. O texto nos diz, em primeiro lugar, que o homem que confia em Deus tem a proteção divina. Mas, em segundo lugar, o homem que confia em Deus, e aplica para a mulher também, viu, irmã? Tem a paz perfeita. O homem que confia em Deus, o jovem que confia em Deus, o adolescente que confia em Deus, tem a paz perfeita. O texto diz, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Eu não sei se você sabe, mas a palavra usada para perfeita aqui, no hebraico, é a mesma palavra usada para paz, irmão. A ideia do verbo é o seguinte, tu, Senhor, conservarás em shalom, shalom. Não é a palavra perfeita, literalmente, é shalom, shalom. E por que, então, é traduzido como perfeito? Irmãos, nós temos que entender que o hebraico não usa superlativos. Por isso que quando Jesus quer afirmar algo nas suas pregações, ele fala, em verdade vos digo, ele está usando a expressão amém, que é universal, ele diz, amém, amém vos digo. Quando uma coisa é certa, ele diz amém. Quando é mais do que certa, amém, amém. Então, todas as vezes que um termo é repetido duas vezes no Antigo Testamento ou no Novo, é porque Deus quer reforçar a perfeição daquela ideia e o valor daquela palavra.
Então o texto diz que o Senhor conservará em shalom, shalom. Por exemplo, amado irmão, o único atributo de Deus que se repete 3 vezes na Bíblia é quando Isaías, nesse livro precioso, vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas de suas vestes cobrem o templo, os anjos serafins estão por cima dele, com 2 asas cobrindo o rosto, com 2 cobrindo os pés, com 2 voavam e cantavam uns para os outros em vozes, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Afirmando que Deus é separado de tudo quanto existe e é puríssimo. Amados irmãos, eles repetem 3 vezes, e isso é um superlativo, quer dizer que Deus é santíssimo. Então, amados irmãos, quando o texto diz paz, paz, quer dizer que Deus quer te dar paz dobrada. E você tem que olhar para esse texto e lembrar o que significa essa expressão shalom no hebraico. Shalom significa, amado irmão, inteireza. Shalom significa plenitude. Shalom significa integridade. Shalom significa integralidade. Shalom significa compleição. Shalom significa totalidade. Shalom significa enchimento. Shalom significa, dizia um pastor antigo que eu ouvia, mais do que 50 coisas boas. Shalom, por isso os judeus se saudavam dizendo: Shalom Adonai Aleichem, que a paz do Senhor seja sobre vós. Shalom, irmãos, é ser pleno, é ser cheio da presença de Deus, do Espírito de Deus, da paz de Deus, mesmo no meio de grande dificuldade. E se shalom significa mais do que 50 coisas boas, quando ele diz aqui shalom, shalom, significa que Deus quer te dar mais de 100 bênçãos gloriosas quando você for pleno e cheio do Espírito Santo na presença de Jesus. Quando eu olho para essa mensagem, irmãos, eu compartilhei na reunião de oração, depois que tinha lido o texto, nós cantamos um cântico que eu aprendi a cantar quando eu tinha 7 anos, na sala do primário. A professora ensinou para nós na escola dominical. Está vendo, professor de escola dominical? O seu ensino não é vão, ele fica guardado 30 anos depois do que o aluno aprendeu. E, de repente, então, ela cantou para a gente, sentou e fecha os olhos cada um. Imagine como o Senhor cuida de você. Vocês têm vidas difíceis, são pequenos, mas enfrentam lutas. E aí ela cantou para nós aquele cântico maravilhoso que diz assim: a minha paz é como um rio. Fecha os olhos, vamos pensar nisso. Que corre suavemente ao encontro do mar. A minha paz é como um campo cheio de flores e pássaros a cantar. Pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Vamos cantar comigo? Vamos lá? Você me ouviu cantar? A minha paz é como um rio que corre suavemente ao encontro do mar. A minha paz é como um campo cheio de flores e pássaros a cantar. Vamos lá? A minha paz é como um rio que corre suavemente ao encontro do mar. A minha paz é como um campo cheio de flores e pássaros a cantar. Pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus. A paz como um rio é outra expressão que aparece no livro de Isaías. Nós, como conselho, lemos o livro esse mês. Que bênção maravilhosa, irmão, então, é ter a certeza de que você está cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Você tem aquela paz tranquila como o rio, mesmo que tempestades estejam ao seu redor. É como se você estivesse em pastos verdejantes sendo alimentado pelo Senhor. Irmão, é possível ter plenitude, integridade, inteireza, compleição, totalidade, alegria, ainda no dia da tempestade, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus. Mas talvez você me diga: mas reverendo, a situação está muito complicada, o país está em crise, a renda lá em casa caiu pela metade, eu perdi o emprego, e agora está difícil. Eu estou com vergonha, mas eu estou precisando pedir cesta básica para a igreja.
Ô, meu irmão, não se desespere, o Senhor está te carregando no colo. Ah, pastor, os relacionamentos lá em casa estão difíceis. Nós estamos tentando há anos. Os meninos são muito rebeldes. Nós temos agora encontrado, infelizmente, coisas ruins no material dos nossos filhos. Nós temos visto pecado. Pastor, o que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos ter paz num momento de angústia como essa? A aplicação do ponto, irmãos, é Filipenses 2, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se você está angustiado, corra para a presença do Senhor. Derrame sua alma em oração. Conte para Ele as suas lutas. Conte para Ele as suas dores. Conte as suas angústias. Agradeça, louve, peça, clame. Ele cuida de você. E de repente, de maneira inusitada, tal qual o pastor na carroceria daquele inimigo que queria assassiná-lo, você será cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. E terá a sua alma cheia de paz ainda no dia da tempestade. Que o Senhor te encha de paz, irmão, amém? Que o Senhor te encha de paz. Diga para o seu irmão que o Senhor te encha de paz. Diga para ele: Shalom Adonai para a sua vida, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor seja sobre você, em nome de Jesus, amém, meu irmão? Louvado seja Deus. E aí, você confia ou não confia no Senhor? Quem confia no Senhor, diga amém. Amém. Mas o homem que confia no Senhor, além de ter a proteção divina, e além de ter uma perfeita paz, diz o texto que ele tem firmeza de propósito. O homem que confia em Deus tem firmeza de propósito. O homem que confia no Senhor tem firmeza de propósito. Vamos repetir comigo essa última parte? Vamos lá? O homem que confia no Senhor tem firmeza de propósito. Vamos ler o versículo todo? Eu vou ler uma vez, você lê a segunda. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Vocês podem ler. O texto diz que Deus vai conservar em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Deus. Então o texto diz, amados irmãos, que o homem e a mulher que confia em Deus têm firmeza de propósito. Ele não vive vacilante, ele não vive titubeante, ele não é um crente Raimundo com pé na igreja e pé no mundo. Se tiver alguém que chama Raimundo, me perdoe em nome de Jesus. Tá certo? Ele não vive, amado irmão, em nome do Senhor, certo? Brincando com o mundo e vindo para a igreja. Ele não vive querendo provar dos banquetes de Satanás e da mesa do Senhor. Não, ele tem um propósito firme. Ele tem rumo na vida. Ele decidiu pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, porque Deus decidiu primeiro, dentro do coração dele, andar com Cristo Jesus. E ele então não vai se afastar do caminho do Senhor. Ele tem um propósito firme. Ele não vive, amado irmão, ouvindo o canto da sereia do pecado. Ele não se deixa seduzir por Satanás. Ele não deixa que um programa diabólico de televisão entre na sua casa e domine a sua mente, domine o seu coração, domine o coração dos seus filhos e o leve para o inferno. Ele não fica cedendo às tentações daquele demônio chamado Porneia, que quando ele abre o computador, ela diz: vem cá, abre a página, abre. Aí aparece o pop-up lá: abre, 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 eu tenho grandes coisas para você. Ele fala: sai daqui, capeta, em nome de Jesus. E se ele for muito comprometido com Deus, ele vai fazer que nem aquele rapaz daquele filme, qual o nome daquele filme? Prova de Fogo, lembra? Que ele estava com um problema com a esposa, e aí ele estava lendo o livro, e aí ele não conseguia largar a tal da Porneia. O que ele fez? Ele pegou o computador, você lembra? Levou lá para o fundo, pegou um taco de beisebol, pá, 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 pá. O vizinho falou assim: meu Deus do céu, que homem doido é esse? Irmão, medidas extremas, para situações extremas. Mas quem anda com Deus tem um propósito firme. Não brinca de ser crente. Não flerta com o mundo. Não dá espaço para as tentações. Ou você anda com Deus, ou você anda com o diabo. Não tem jeito, meu irmão. Não adianta pousar de santo na igreja. Ai, a paz do Senhor, irmão. Se você vive como um demônio de segunda a sexta. Olhe para a sua alma nessa manhã em nome de Jesus. Você tem um propósito firme. Você tem compromisso com Deus. Você tem uma vida séria de estudo bíblico. Você ora ou não ora?
Você anda com o Senhor, você fala de Jesus, você dá testemunho. Onde você está, a presença de Deus se manifesta com graça, porque você é um homem ou uma mulher cheia de Deus. Calúnia e difamação não se acham em tua boca. Denegrir a imagem do irmão, jamais. Você tem um propósito firme, irmão, de andar com Deus? Ou você é vacilante? Irmãos, nós precisamos ter propósito firme na vida. E tem hora, irmãos, que a gente tem que colocar até no papel. Sentar e falar assim, Deus, qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Eu me lembro, irmãos, quando eu estava indo para o seminário, eu falei, não, eu tenho que ter uma declaração de missão. Algo que vai me guiar, né? Nem sabia que nos cursos de doutorado, de mestrado, tratam isso. E aí eu fiz assim, não, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Aí eu fui para o seminário e me falaram, isso aí já existe, é da Jocum. Eu falei, brincadeira, viu? Sai fora. A Jocum pegou, conhecer a Deus. Eu falei, não, o propósito da minha vida é conhecer a Deus, fazê-lo conhecido. Aí já era da Jocum, eu falei, não vou imitar, não tem jeito. Alguém pensou antes de mim. Aí, irmãos, eu fui a gente estava indo para o Chile, falei, Cleusa, nossa família tem que ter um propósito. Por que nossa família existe? E aí a gente estava indo para o Chile, eu pregava em várias igrejas em São Paulo naquela época, em distintos lugares, falando do Chile, que é para o Chile, e o texto-chave era Gênesis 12, de 1 a 3. E lá fala, ser tu uma bênção. Eu falei, Cleusa, nossa família é uma família que abençoa o mundo. Eu falei, eita maravilha, né? Onde a gente chega, a bênção de Deus vai se manifestar. Mas depois fazendo, irmãos, cursos, né, de pós-graduação, frequentando algumas matérias até de curso de doutorado, então eu fui num módulo, irmão, e vi o professor dizendo que um dos trabalhos era elaborar a nossa filosofia de ministério. Em 2 cursos que eu fui. E aí eu sentei, irmão, no ano 2006, já entrando no 7º ano de pastorado, eu fiz o seguinte, eu vou botar esse negócio no papel e pude elaborar algo, irmão. Vendo o que Deus já tinha feito, e de lá para cá foi impressionante, vendo o que Deus fez, dentro daquela visão que Deus me mostrou. Então eu entendi que o propósito da minha vida, estou desafiando você a fazer isso, escrever num papel. O propósito da minha vida, eu não sei se você sabia, é glorificar a Deus e regozijar-me nele, através de uma vida de amor, fidelidade e serviço. Eu existo para isso. Qual é a minha visão quando eu estiver cumprindo o propósito da minha vida? Eu vou ser um líder para a glória de Deus, um líder servo que é instrumento de revitalização espiritual, né? Instrumento de restauração. Porque Deus me chamou para isso. Então, qual é a minha missão para que isso aconteça? Pregar a palavra de Deus com todo o meu ser, com fidelidade às Escrituras, com unção do Espírito, ao maior número de pessoas possível. Eu fui chamado para isso. Esse é meu propósito. E aí lá eu boto como fazê-lo. Primeiro, por uma vida de oração, certo? E comunhão com Deus, estudo da palavra. Segundo lugar, certo? Pregando o Evangelho, pregando a palavra. Terceiro lugar, cuidando da minha família. Quarto lugar, capacitando pessoas para Deus. Quinto lugar, pastoreando o rebanho de Deus. É assim que eu vou cumprir o chamado de Deus para a minha vida e a minha missão. E você, o que você está fazendo aqui? Meu propósito é sentar no banco todo domingo, esquentar o banco, ouvir uma boa mensagem, sair e viver conforme me der na cabeça. É assim? Para que você está aqui? Qual é o propósito da sua vida? Você é único. Você é singular. A maneira como Deus preparou os seus dons, não há nenhuma repetição. O seu DNA espiritual é único. Como é o DNA do seu corpo, não há ninguém igual a você. A sua combinação de dons, não existe outra igual. É por isso que você não precisa ficar doído, porque Deus não te chamou para ser seu irmão. Deus não te chamou para ser Augusto Nicodemos, por exemplo. Deus não te chamou para ser Carlitos, Deus não te chamou para ser Roster. Deus chamou você para ser você. É só nesse caso, confiando na graça de Deus, que o slogan do 7up está certo. Seja você mesmo, em nome de Jesus. 7up. Seja você mesmo em Cristo. Pare de invejar o seu irmão. Pare de dizer, se eu cantasse como fulana. Não, ela tem que dar muito mais testemunho que você, porque a voz que ela tem faz ela publicar o nome de Cristo, e se ela não honrar o Senhor, ela vai ter problema sério. Então, meu irmão, em nome de Jesus, agradeça por quem você é em Cristo. Entenda que você é amado, entenda que você é eleito, entenda que você é aceito, entenda que você é perdoado, entenda que das mãos do Senhor ninguém te pode arrebatar. Que a sua realização não está em aplausos de homem,
A sua realização não está na paz do país. A sua realização não está no saldo da sua conta bancária. A sua realização está em Deus, que te amou e deu Jesus na cruz por você. Seja firme. Tenha propósito. Ande com o Senhor no meio da tempestade. Creia nele. Ele nunca vai te deixar. Jamais vai te abandonar. Deus deu Jesus por você. Ele te ama. Quando gritava, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado para que você não fosse. Quando ele gritou, está consumado, a tua dívida foi paga. O véu do santuário se rasgou. No terceiro dia, a pedra rolou e ele ressuscitou para mostrar que você tem vida eterna e vitória sobre a morte. Você pertence a Cristo Jesus. Então, meu irmão, pare de acreditar nas besteiras que você fica vendo em novela ou em filmes desse mundo. A vida do lado de cá do céu não é fácil, mas confie no Senhor. Você terá uma eternidade em glória na presença dEle. E além disso, tem a presença dEle aqui. Não deixe circunstância difícil te abater. Não olhe para os problemas. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia, foi à cruz para salvar você. Então pare de se preocupar com valores desse mundo. Confie no Senhor. Quem confia no Senhor é protegido, tem uma paz perfeita, tem um propósito firme. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confia em Deus, confia em Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar nessa manhã. Feche seus olhos, nós vamos falar com o Senhor. Quero convidar o nosso irmão licenciado Júnior, que está com sua esposa aqui nessa manhã nos visitando, para ficar em pé. Ele vai orar, pedindo ao Senhor que nos perdoe a incredulidade, qualquer idolatria no coração, e que no nome de Jesus a gente creia no Senhor. Logo em seguida da oração do Júnior, nós vamos ter batismo infantil essa manhã. Oremos. Feche seus olhos. Ore, Júnior, para que essa igreja confie em Deus, por favor, em nome de Jesus. Para que o Senhor nos dê paz perfeita. Confiemos em sua proteção. E sejamos uma igreja firme no propósito de cumprir a missão e anunciar o Evangelho a toda criatura. Oremos ao Senhor. Senhor bondoso, nós te damos graças pelo Evangelho, pela graça do Senhor. Nós amamos a tua palavra, Deus. É muita graça para nós, Deus. Muito obrigado. Nós não merecemos nada disso, mas o Senhor é bondoso, maravilhoso, gracioso, Deus. Obrigado por essa mensagem. Obrigado pela palavra do Senhor e pelo Evangelho no livro de Isaías, Deus. Senhor, guarda isso nos nossos corações todos os dias da nossa vida, Deus. Nós queremos nos conservar, mantermos no Senhor, perseverarmos no Senhor, apesar de todas as circunstâncias, Deus, apesar de nós mesmos, Deus. Obrigado pela paz perfeita, shalom, shalom, que o Senhor nos oferece graciosamente, Deus. Ajuda-nos a permanecermos firmes no Senhor. Precisamos do Senhor todos os dias, Deus. Fortalece a tua igreja, fortalece a nossa fé, a nossa esperança no Senhor todos os dias, Deus. Enche-nos com teu Espírito, Pai. Livra-nos do mal, livra-nos de pecar, livra-nos das nossas inclinações, Deus. E mais uma vez, nós te damos graças pela beleza do Evangelho e da tua palavra, Deus, que é a esperança para nós. Obrigado pelo teu povo que se reúne nessa manhã diante do Senhor. É maravilhoso para nós, Deus, é bom demais. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.